Gravando. Carol chegando. Ó, vou fazer a chamada, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar a tela, né? Vocês. Ó. Adriano. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Adriano, tá aí? Responda ao professor, porque eu não tô, só tô vendo, ó, Bruna, Heron e Sara. Adriano, então, não está. Beló, tá aí? Beló? Beló, não? Bianquinha tá, né? Eu vi Bianquinha. Bruna também. Carol, acabei de admitir. Eric, tá? Presente. Gabriel. Gabriel Campos não está presente. Gabriela também não está presente. Giovana Ellen também não está presente. Henrique. Presente. Heron está presente, que eu vi. Isaac, eu admiti. João Guilherme. Letícia. Ai, Beló, acabou de chegar. Presente para Beló. Letícia, tá aí? Henrique falou no chat, professora. Não entendi? Henrique falou lá no chat. Henrique, eu coloquei presença já. A Letícia que não tá, né, gente? Letícia não tá não, né, Valentim? Professora, Oi. então, eu te mandei mensagem ontem, você não respondeu? Ai, que hora que você mandou? De noite? Dependendo... se for depois das 9? Acho que foi. Tá Eu já dormindo? deveria... Eu tava tão cansada, acho que tão cansada, ontem eu dormi cedo. Mas, professora, é que, tipo assim, eu e a Bianca, a gente fez digitado. A gente no trabalho Tá, mas não tem importância. Eu quero só que vocês comentem quais são os pontos que vocês acharam interessantes. Só isso, é questão de, como eu falei, 10, 15 segundos, tá? Era só para fazer uma leitura mesmo. Pode ficar de boa, tá? Tá bom. Letícia está? De repente ela chegou? Não vi ela Letícia, aqui na sala. não. Meu Deus do céu, esse capítulo é muito grande. Aham. Lorena. Presente. Ó, Lorena presente. Maria Júlia Barreto. Não. Maria Júlia Oliveira. Presente. Maria Luísa Bruno. Presente. Maria Rita Salles. Tá não, professora. Você colocou presente pra Giovana, ela respondeu no chat também. Giovana Ellen? Ela respondeu no chat também. Tá, obrigada. Ai, que bom, olha, tá vendo? Eu tenho ajudante aqui. Ô, Valentim, obrigada, viu? Obrigada. É porque não dá pra ver. Giovana, Oi? a senhora não marcou ainda. A senhora não marcou lá, Giovana? Já tirei. Eu tirei porque ela tá presente, ó. É só marca quem está com falta. Chegou uma Gabriela. Gabriela Castro? Gabriela, qual Gabriela que chegou? Gabriela Castro, isso, né? Só tem essa na sala. É verdade. Professora, eu tô aqui também. Vou tirar o meu. Acabei de marcar presença. Nicolas está presente? Não, ele nunca tá presente. Rafael? Presente. Rafael tá presente? Rafael tá. Rick Ele tá falou. presente? Rita de Cássia. Rita Velasco? Não. Samuel tá, Sara tá, Valentim tá, Vitor tá? Presente, professora. Vitória tá? Gabriel. Vitória tá? Vitória não. Gabriel acabou de chegar. O que eu faço com o Gabriel, né, Gabriel? Você corre de mim? Ó, aí qualquer coisa,
Quem chegar depois, eu anoto aqui. Interromper, bora lá. Quem quer ser o primeiro? Pode ser eu, hein? Professora, eu quero falar sobre estrela. Não, pode ser eu primeiro, hein? Eu vou só anotar. Calma aí. Quem quer falar primeiro? Bota a mãozinha. Bota a mãozinha. Segunda. Veló ficou amarelinha primeiro. Vai lá. Mas não tem como colocar a mãozinha aqui. Tá, vamos. Tem a mãozinha, mas ela levantou, ficou amarelinho. Olha lá. Mas tem uma mãozinha assim, é uma azulzinha. Aí, Beló, pode falar. O que você achou interessante? Eu não vou falar das estrelas, porque a Bianca quer falar sobre elas. Tá, Eu vou falar sobre o sistema solar e a Via Láctea. tá. A Terra não está sozinha no espaço. Compartilhamos o Sol com vários corpos celestes, como luas, asteroides, cometas e outros planetas que formam o sistema solar. Os planetas que compõem o sistema solar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tem até um macetinho que é minha velha traga meu jantar. Sopa, uva e nozes. Daí é tipo Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Urano. Eles são divididos em partes. Os 4 primeiros são os planetas interiores ou telúricos. Eles ficam mais perto do Sol. Os outros 4 são os mais longe do Sol. Eles são chamados de planetas exteriores ou os gigantes gasosos. Antes eu estudei, tipo, a gente estudou essa matéria faz tempo. E pra mim era dividido entre gasoso e rochoso, né? Mas tipo, ele coloca de uma forma diferente. Daí, tipo, tem várias outras coisas que contém no sistema solar, tem as luas, tem tipo até um planeta anão, que a gente é chique, a gente tem um planeta anão. Que pra mim é o mais bonito de todos e tipo, ele é perfeito porque ele tem um coração, né? Plutão tem um coração, é o meu planeta favorito. Daí, eu fui pesquisar quantas luas tinham os outros planetas, né? Porque a Lua tem um, daí Marte, daí tem um que tem 63, 42. E daí eu vi Vênus não tem Lua. Vênus, tipo, é sozinho, só tem ele lá. Daí eu vou falar sobre a Via Láctea. A Via Láctea é tipo, sabe quando tem muito peixe? A gente chama de cardume. A Via Láctea é quando tem muita estrela mesmo. Daí, tipo, quando tem muita estrela é galáxia, daí vai Via Láctea. É um universo de aglomerados de estrelas chamados galáxias. O Sol é apenas uma entre as 200 e 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. A Via Láctea, embora seja o astro mais luminoso quando visto do planeta, o Sol é uma estrela relativamente pequena na Via Láctea. Com idade de cerca de 13,5 bilhões de anos, a Via Láctea tem a forma de uma espiral de aproximadamente 100 mil anos-luz. No centro dela existe um buraco negro. E é isso, terminei. Muito bem. Você gosta desse assunto, né, Beló? Eu gosto, eu acho interessante astronomia, essas coisas. E o interessante é que lá na física tinha uma professora chamada Thelma. Ela, sabe, era uma das melhores do Brasil. Ela aposentou e não tem ninguém no lugar dela. Você acredita? Ninguém. Ninguém tão capacitado. Fica a dica aí, viu? Vai lá. Quem mais? Quem quer ser o próximo? Eu. Heron. Apareceu a mão. Mas Bruna tem a mãozinha. Vou deixar a Bruna. Vai lá, Bruna. Professora, pode deixar o Heron primeiro, eu vou depois. Tá. Heron, vai lá. Obrigado, finalmente. Coloca essa mãozinha, gente. Então, professor, uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo foi a evolução estelar, né? E a evolução estelar é a sequência de mudanças radicais que uma estrela sofre durante seu tempo de vida. Dependendo da massa da estrela, sua vida varia entre alguns milhões de anos para as mais massivas, até trilhões de anos para as menos massivas, o que é muito mais que a idade do universo. É que eu achei mais legal, assim, a evolução estelar. Heron, tem uma coisa chamando a atenção bastante. Lá no fundo,
Explica, explica para a professora o que significa. Por que você colocou? Ficou tão legal. É o quadro do Flash. Hã? É o quadro do Flash, professora. Você é fã? Sim, tem a série dele, professora. Ah, legal, legal. Você poderia fazer bem grandão para tomar toda a conta. Assim, a parede, ó, bem grandão. Cara, ficaria legal. Agora, Bruna. Professora, eu vou só dar uma lida no resuminho que eu fiz, tá? Tá. Mas fala o que você achou interessante. Só o que você achou interessante, tá? É só um resumo pequeno, professora. Tá. Calma. Tá, sobre o capítulo 5. Esse capítulo ele questiona sobre elementos usados universalmente, obviamente, os elementos do universo. E ele se inicia falando sobre cosmogonias, ou seja, teorias e explicações que são feitas por culturas e diferentes religiões a respeito do universo, né? Que dizem respeito do universo. Cada um tem sua teoria e sua crença. Alguns filósofos se dedicaram a explicar a formação do universo, sendo que alguns também procuraram explicar a sua origem e sua estrutura, a sua forma. E no pensamento grego, o geocentrismo era predominante, ou seja, a teoria de que a Terra estava no centro da Terra, do universo, desculpa. Ele defendia que a ideia de que a massa da Terra é menor que a do Sol, fazendo assim com que a força que ela exercesse sobre a Terra fosse capaz de desviar dela. É isso, professora. Eu não vou falar muito para não saturar, Não, porque o pessoal que quer eu falei, fazer é o só para resumo mais vocês elaborado. elencarem. É só para vocês elencarem aquilo que vocês acharam mais assim. Ah, isso aqui está muito interessante para mim. É só isso, é rápido mesmo. É nada prolongado. Quem mais quer falar rapidinho? Bora, vamos! Oiê! Posso Mais falar, alguém? professora? Quem que falou? Bianca. Pode, Bianquinha. Professora, eu quero falar sobre como nascem as estrelas. Tá. Que eu achei que é um assunto muito interessante. Elas nascem das nebulosas, que são como, tipo, imensas nuvens de gás, que elas são compostas basicamente de poeira cósmica, de hélio, hidrogênio e plasma. Só que esse plasma não é o plasma que tem no nosso sangue. Aí, tipo, em algumas regiões dessa nuvem, a força gravitacional faz com que ela comece a se contrair. Aí ela se aquece cada vez mais. Quando o gás se contrai, ele esquenta. É tipo quando você enche um pneu de uma bicicleta com a bomba. Ele vai ficar quente porque o ar foi comprimido. Aí quando você enche demais, ele explode. É a mesma coisa para quando surge a estrela. A temperatura chega num valor tipo tão alto que começa um fenômeno chamado fusão nuclear, que libera muita energia, que na maior parte é luz e calor. Então nasce a estrela. Quando você falou da força gravitacional, é porque massa atrai massa. Como massa atrai massas, aí o que acontece? As partículas vão se juntando. Por isso que você falou do aquecimento também, que é igual inflar um pneu. Muito bem, Bianquinha, muito bem. Quem mais? É coisa rápida mesmo. Ó, estão batendo palma para você. Professora. Lorena, deixa eu A gente marcar não aqui. precisa mostrar? Não, só comentar. Eu queria que vocês fizessem um resuminho, fica mais fácil, até para vocês comentarem. Porque senão ficar ali colocando, lembrando de cabeça, é complicado. Vai lá, Lorena. Então, a observação do céu inspirou a diversas pessoas, o que fez surgir teorias sobre como o universo surgiu. E as perguntas eram normalmente: de onde veio esse mundo? O que existe fora dele? E o que mais chamou a minha atenção é que surgiram diversas teorias de acordo com essas perguntas. Só que as duas principais, que as pessoas normalmente acreditam, é o criacionismo e a teoria do Big Bang. Uhum. Muito bem, Lorena, muito bem. Big Bang. Quem mais? Rapidinho. Eu Gui, marcar aqui. vou falar sobre teoria geocêntrica, o geocentrismo, que ele Tá. é um modelo cósmico mais antigo. Na antiguidade, todo mundo falava que essa daí era
a principal teoria, que a Terra era o centro. E, tipo, era muito difícil, era raro quem discordasse disso. E os filósofos que defendiam essa teoria, o mais conhecido foi Aristóteles. Foi um matemático astrônomo grego da Alexandria Ptolomeu, que na sua obra Algamesto deu a forma final a essa teoria, que se baseava na hipótese que a Terra era o centro do universo. Muito bem. Tá vendo? Vocês estão percebendo há quanto tempo se estuda? E, de repente, por que também eu coloquei para vocês pensarem e lerem um pouco mais sobre o assunto, falar aquilo que vocês acharem interessante? Para cair por terra coisas que já foram caídas faz... Ai, meu Deus! Faz tempo que é a respeito da teoria da Terra plana, né, gente? Nós estamos há quanto Vergonha de terraplanista. Meu Deus. Pois é, e de repente vem uma teoria dessa. Só para comentar com vocês, deixa eu baixar o volume aqui. Erastóstenes, ele já dizia o seguinte, olha a teoria, o que ele pensou? Isso antes de Cristo, gente, antes de Cristo. Ele estava observando, estava em Siracusa e a outra cidade, eu não me recordo qual que era a outra cidade. Ele observou o seguinte, que a sombra, no mesmo exato momento, ao meio-dia, ela era diferente para as duas cidades. Tinha lá um mastro e a sombra era diferente. Se a sombra era diferente, ó, se eu colocar um objeto aqui, ó, eu tenho algo circular, eu coloco aqui, eu tenho uma sombra. Se eu coloco aqui, a sombra é diferente. Então, ele, desde essa época, antes de Cristo, ele já deduziu por conta da sombra que a Terra, ela tinha um formato redondo. Não era plano, por conta dessa sombra. E daí ele pediu para um escravo ele sair, porque não tinha nem metro tinha. Então, eles mediam pelas passadas. E ele saiu de uma cidade até outra e mediu quantas passadas. E pela relação trigonométrica, ele chegou ao raio da Terra. Raio só existe para coisa que é redonda, circular. Gente, e depois de muitos anos, muito tempo, depois de tanta tecnologia, ele errou por questão de poucos metros o raio da Terra, sendo que a medição foi feita através de passos de um escravo. Então, antes de Cristo, já sabia que a Terra não era plana. E, de repente, agora vem com essa lorota que a Terra é plana. Vai lá, ficou, né? É a minha indignação. Quem mais? Senão, Sônia. Professora, Samuel. Fala, Samuel. eu achei muito interessante sobre a colonização de outros mundos, que é uma coisa bem atual, assim, que já estão querendo efetuar missões para o próximo planeta, Marte. E não é um planeta que nem a Lua, né, que é mais próximo e um foguete não conseguiria levar tantos suprimentos para Marte. Então, eles estão estudando para conseguir fazer plantações em Marte e módulos espaciais e uniformes espaciais mais aprimorados, porque lá a temperatura, se não me engano, é menos 63 graus. Muito, muito, muito. Bem interessante, né, Samuel? Tem até bem aquele filme lá. interessante. Uhum. Professora, Fala. pode falar um pouco da alimentação do espaço? Pode, Vitor. Pode falar, Vitor. Já anotei seu nome. Tá. Os alimentos são desidratados e condicionados para ocupar menos espaço e para não produzir muito farelo. Mas hoje o cardápio é bem variado, como nozes, biscoitos, frutas, frango e etc. E a água é sempre reciclada, obtida a partir de combustível ou até suor ou urina dos astronautas. Sei. Urina filtrada, né? Pelo amor de Deus, não vai beber xixi. Mas aí, tá vendo? Fica a dica. O que deve se comer, né? Ô, Vitor, o que eles comem? Repete aí bem pausadamente. Eles comem castanhas, né? Vai.
Nozes, Ah, biscoitos, frutas, frango e bife. ou seja, a maior parte da alimentação deles é rica em proteínas, né? Fica a dica, viu, Beló? Comer uma castanha de manhã e não Eu não aquele gosto de salgadinho. castanha. Eu não gosto de castanha. Mas não comer de manhã aquele salgadinho. Quem mais? Quem mais? Além do Vitor. Vamos, que a gente tem. Se parar, eu vou começar a aula de vetores novamente. Mas quem Professora, achou algo. eu não entendi nada Bora, de galera, vetores. bora, galera. Não entendeu? Então, vou retomar vetores. Bianca, é isso? Tá vendo, pessoal? Bianca chegou e falou assim, professora, eu não entendi nada. Então, eu tenho que explicar novamente. Por quê? Gente, vetores vocês vão utilizar em muita coisa na física. Porque a maioria das coisas são grandezas vetoriais. E esse entendimento do que é vetor é agora. Depois, chegar lá no primeiro ano, não tem essa revisão, já é direto para exercício. Fora que vocês vão ver coisas muito mais complexas relacionadas a vetores. Lá vocês vão aprender decomposição vetorial. Acho que no primeiro ano aqui eles não cobram versores, mas tem lugar que cobra até versores, tá? Mais alguém quer apresentar? Senão eu vou recapitular rapidinho. Mais alguém? Pessoal, quem não fez, amanhã apresenta, porque eu estou anotando, vale ponto. E é bem interessante. Professora do Fala. céu. Tava eu e a Bianca. A gente tava conversando no WhatsApp. Daí a gente falando, a Bianca, cheguei na 4ª página. E eu, mano, eu tô na primeira. Professora, o nosso trabalho é o resumo que a gente fez, ficou muito grande. O meu deu 5 páginas. Depois eu te mando. Que eu quero que você veja. Eu vou te mandar depois. Porque deu muito trabalho. Então, mas é interessante que o quanto de aprendizado você não teve com isso, né? Mais alguém? Senão eu vou voltar a vetores. Mais alguém? Por gentileza, leiam. Leiam e comentem, vai ser legal. Ó, eu tenho... Nossa aula vai até 8h50, eu tenho colocar 8h40, 8h49. Não vou exatamente a 8h50. Eu vou voltar em vetores, porque Bianquinha falou que não entendeu. Se Bianquinha falou que não entendeu, tem muito mais gente que não entendeu, não teve a coragem da Bianquinha de falar. A primeira coisa que a professora falou é que existem 2 tipos de grandezas. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Qual que é a diferença da grandeza escalar para a vetorial? Escalar, eu preciso só de um número, de um valor e de uma unidade. E essa informação já é suficiente. A pressão atmosférica em condições normais, a nível de mar, a nível do mar, é de 1 atm. Então, todo lugar que está no nível do mar, eu tenho uma pressão atmosférica de 1 atm. Eu não preciso falar que a pressão está maior à direita, à esquerda, ou que ela está se deslocando. Não, eu tenho um valor e eu tenho uma unidade. E só essa informação já é suficiente, não precisa de mais nada. A temperatura em Cuiabá, que hoje vai ser muito quente e seco, e daí vocês precisam se hidratar, deixa a garrafinha aí do lado, 35 graus Celsius. A temperatura em Cuiabá. Ninguém vai falar assim, no bairro onde a professora mora, lá, onde Judas perdeu as botas, que é para lá do Solar da Chapada, a temperatura é menor, 33, não é em Cuiabá inteira. Então, 35 graus é uma grandeza o quê? Escalar, não tem direção, não tem sentido, se é na vertical, se é na horizontal. Isso é uma grandeza escalar. Bianquinha, entendido o que é grandeza escalar? Sim. É que eu não tinha entendido aquela parte tipo de direções. De vetores. Agora eu venho. Se você entendeu bem escalar, fica mais fácil você entender vetores. Vetores você precisa de direção, você precisa de módulo e você precisa de sentido.
Então, eu tenho lá uma bolinha. Essa bolinha está se deslocando. Aí você fala, a bolinha está em movimento. Aí você vai perguntar, mas qual é a velocidade dessa bolinha? 2 metros por segundo. A bolinha estava andando para qual direção? Ah, estava na horizontal, sentido para a esquerda. Ó. Você está no carro. Qual que é a velocidade do carro? Para onde que esse carro está indo? O carro está se movendo na horizontal. Mas para qual sentido? Ah, ele saiu de Cuiabá e está indo em sentido à Várzea Grande. Ou ele saiu... Não, deixa só de uma cidade para outra. Mas perceba que eu tenho o valor da velocidade, eu tenho a direção dessa velocidade, que é na horizontal, e eu tenho o sentido, que é a ponta da minha seta, que está apontando aqui para a minha esquerda. Isso é uma grandeza vetorial, ou seja, velocidade é uma grandeza vetorial. Força, vou aplicar uma força. Vou aplicar uma força agora, vou aplicar uma força contra o meu caderno aqui. Vou aplicar uma força, vou dar um tapa, apliquei uma força, ó. Apliquei uma força. Veja, qual foi o sentido, qual foi a intensidade da minha força? Suponhamos que seja de 10 newtons. 10 newtons é o quê? É o módulo. Número é o módulo. Qual foi a direção? Horizontal, porque eu fiz isso aqui, ó. Horizontal. Qual o sentido? Apontando para a folha. Foi o sentido da minha força, tá? Então, eu tenho, para a grandeza vetorial, eu tenho módulo, direção e sentido. Grandeza escalar, a massa desse caderno. A massa desse caderno, ele tem aqui umas 150 gramas. 150 gramas. Aqui, ó, eu preciso falar que essas 150 gramas está mais concentrada na alça ou na capa? Não, é do todo o conjunto. E só essa informação é suficiente. Grandeza escalar, grandeza vetorial, força. Tá vendo que eu tenho módulo, direção e sentido? Deu para entender agora? Agora deu para entender. Tá? Mais alguém tem dúvida? Mais alguém tem dúvida? O que a professora também falou? Eu tenho lá a regra do polígono. O que é essa regra do polígono? Só recapitulando. Não dá para a gente correr em vetores, não. Tá? Eu tenho esse vetor. Vou chamar esse vetor de vetor A. Eu tenho esse vetor aqui. Vou chamar de vetor B. E vou colocar mais um vetor. Aí, gente, eu falei que eu ia colocar uma câmera só para o quadro. Quando eu fui ver o plano do Zoom, Jesus Cristo, para aumentar o número de anfitrião, fica $30. Ah, desisti. Desisti. $30. Só para ser um anfitrião, você paga $15. Ó, isso aqui eu ensinei. Regra do polígono. O que eu vou fazer? Juntar todo mundo, somar. Ó, tá vendo esse vetor? Eu tenho a origem, aqui é a origem, e aqui é a extremidade. Origem, extremidade. Origem, extremidade. Vou pegar o vetor A. Eu quero somar. O exercício vai falar assim. Bianquinha, oi Bianquinha. Eu quero que você some A e encontre o vetor resultante. O vetor resultante é a soma de A mais B mais C. Ó, você tem que somar A mais B mais C. Aí, o que você vai fazer? Para você utilizar a regra do polígono, você vai pegar A
Tá aqui, beleza. Vou pegar a origem de B e colocar na extremidade de A. Vou lá. Vou colocar B. Coloquei meu vetor B aqui. Acho que não vai caber, gente. Vou colocar mais para cá. Tirar o vetor A daqui, senão não vai. Dá para enxergar? Dá. Dá, né? Vou colocar o vetor A aqui. Vetor A aqui. Aí vou pegar a origem de B e colocar na extremidade de A. Coloquei aqui. B. Agora eu vou pegar a origem de C e vou colocar na extremidade de B lá, ó. Tá vendo que esse aqui eu até caprichei, coloquei mais difícil um pouquinho. Viu lá o que que deu? Agora, como é que eu faço para encontrar o vetor resultante? Vou pegar um outro canetão. O vetor resultante, eu vou pegar a origem de A e vou até lá na extremidade de C, ó. Professora, mas ficou muito estranho. Não interessa se ficou estranho. O vetor resultante é eu pegar, iniciar aqui da origem, da onde tudo começou, e ir até a extremidade onde tudo terminou. Então, esse aqui em azul é o meu vetor resultante. Esse meu vetor resultante que saiu aqui é a soma de A mais B mais C. Deu para entender, Bianquinha? Ou não? Sejam sinceros. Essa é a regra do polígono. Vou colocar até aqui. Falhado, ó. Esse é o meu vetor resultante, ó. Eu vou unir a origem até a extremidade. Essa reta falhada aqui é o meu vetor resultante. Chamada regra do polígono. Agora, a regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo, ele é diferente. Você vai somar dois vetores. E esses vetores, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Ó, tem lá. Tá aqui esse vetor. Ah, vou chamar de L, de Lorena. E aqui esse outro vetor aqui, que eu vou chamar de G de Gabriela. Lindo, professora. Aí, o que eu vou fazer? Vou unir esses dois. Vou tirar esse daqui, vou unir origem com origem. Olha a diferença. Juntei, vou apagar esse aqui de baixo, que é o meu G, mas eu uni o meu G aqui, ó. Meu vetor G agora está junto. Perceba que eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Origem com origem, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer a regra do paralelogramo. Você vai construir um retângulo aqui. Ó, construir o meu retângulo. O meu vetor resultante vai surgir aqui no meio, ó. Olha o meu vetor resultante. É esse aqui. Ai, professor, e se eu pegasse e colocasse assim, fizesse a regra do polígono para, ao invés de usar a regra do paralelogramo, juntar a origem com a extremidade. Vou fazer o desenho mais aqui embaixo um pouquinho. Fazer pequenininho. Tem aqui. Vou juntar a origem com a extremidade. Ó. Olha a diferença. Se eu tenho origem com extremidade, aqui o vetor L e aqui o vetor G. O meu vetor resultante, ó, aqui é a minha extremidade junto com a minha origem. Agora, o que eu vou fazer? Aqui não é a origem, eu vou fazer um vetor saindo da origem até a extremidade. E esse é o meu vetor resultante. Essa daqui é a regra do polígono e essa é a regra do paralelogramo.
Ficou dúvida? Não. Bianquinha, pelo amor de Deus, falem se ficou dúvida. Eu Repete acho aí, que eu tenho professora. aqui, só para retomar. Vou voltar aqui. Acho que eu tenho um slide aqui. Acho que vai ficar mais fácil. Gente, eu só tenho 5 minutos. O que é isso? Apresentações. Peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Ah, sabe o que aconteceu aquele dia? É porque eu troquei de notebook. Esse novo notebook não tinha o PowerPoint, por isso que eu não estava salvando. Viu, Beló? Por isso, a pessoa... Ah lá, aqui, deixa eu... mais à frente. Ó. Rapidão. Agora eu tô salvando tudo aqui, deixando tudo em nuvem. Vai! Aqui, módulo, bababá. Ó, olha a diferença, a regra do polígono que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ó, o vetor resultante, ele é diferente, ele sai da origem e vai até a extremidade, ele é a soma dos 3 vetores. Ah, olha a diferença, aqui a regra do paralelogramo, é origem com origem, e o meu vetor resultante, ele sai da origem, olha lá, bem no meio. Já a regra do polígono, eu somo, coloco ó, o vetor, a origem de um vetor com a extremidade do outro vetor. E olha o meu vetor resultante. Eu não tenho esse desenho aqui, ó, desse retângulo. Ele é bem diferente. Professora, mas e daí se eu tiver 2 vetores e se eu usar a regra do polígono e eu for calcular o vetor resultante, vai ter diferença no resultado? Não vai ter diferença, porque tanto a regra do polígono quanto a regra do paralelogramo, você vai usar qual fórmula para calcular o vetor resultante? Se eu tenho um ângulo de 90 graus. Qual? Pi, tá. Pitágoras? Tanto a regra do polígono quanto a regra do paralelogramo, tanto faz você usar a regra do paralelogramo quanto a regra do polígono, você vai ter o mesmo resultado, porque tanto um quanto o outro, você vai usar a regra de qual regra? Pitágoras. Por quê? Porque forma um ângulo, eu tenho um triângulo retângulo aí, ó. A regra do paralelogramo tem um triângulo retângulo, na regra do polígono eu tenho um triângulo retângulo. Então, o resultado é o mesmo. E aí, veio esse daqui, ó. Professora, mas se eu juntar e tiver um ângulo diferente de 90 graus, é um ângulo menor ou maior que 90 graus, aí eu vou usar essa fórmula aqui, que ela é parecida com a lei dos cossenos. E eu tenho maisinho aqui. Deixa eu só retomar. Professora, é muito complexo, muito difícil aí. Deixa eu interromper. Porque foi aqui, exatamente aí que a gente parou. Ó, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por gentileza, escuta a professora. Não é complexo. Você vai entender por quê. A lei dos cossenos, ela tem um menos. Essa daí é análoga à lei dos cossenos. Eu tenho lá, força resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo. Se eu tirar esse a ao quadrado aqui, vai ficar raiz. Professora, muito grande.
Isso aqui você já sabe, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado, é Pitágoras. Se isso aqui é 90 graus, gente, porque Pitágoras você usa em triângulo retângulo. Cosseno de 90 é zero. Ou seja, tudo isso aqui some. Então, Pitágoras nada mais é do que a lei dos cossenos aplicada, a lei dos cossenos aplicada, análoga, né, que na realidade não é bem a lei dos cossenos, mas uma fórmula análoga à lei dos cossenos é quando o cosseno é igual a 90 graus, isso aqui tudo elimina e fica A ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, se eu tenho um ângulo diferente de 90 graus, aí eu vou acrescentar. Você pega lá Pitágoras e acrescenta Pitágoras 2 vezes A vezes B vezes cosseno. Acabou. Você só vai acrescentar isso aqui. Então, se eu tenho um ângulo diferente de 90 graus, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Tá? Mas depois a gente vai aplicar isso, porque eu sei que isso aqui não é fácil. Na realidade, isso aqui, gente, não é da física, isso aqui é da matemática, tá? Lá vai eu jogar para matemática. Já passou do horário. Pessoal, amanhã a gente conversa. Quem tiver não apresentou, apresente. E daí a gente continua falando dos vetores. Bianquinha e o restante aí que tem coragem. Não entendeu? Fala comigo. Se vocês não entenderem isso aqui, eu volto a falar, porque tem que aprender. Precisa aprender. Combinado, nono ano? Faz exercício amanhã que a gente entende, professora. Tá? Ó, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo. Tchau, professora. Tchau. Tchau.